Boa tarde, sétimo ano. Tudo certinho com vocês? Pessoal, vamos iniciar mais uma revisão aqui pelo canal, porque, como vocês sabem, a revisão de conteúdos antes de uma prova é essencial, tanto para reforçar o aprendizado, quanto para garantir que a informação esteja fresca e disponível na memória de vocês, né? A gente sabe que a revisão ajuda a identificar e a sanar dificuldades, então a revisão ajuda também a aumentar a confiança, a reduzir a ansiedade. Então, revisar os conteúdos contribui para um melhor desempenho no momento da avaliação, né? A gente costuma revisar o conteúdo para garantir que o entendimento esteja pronto para ser utilizado sempre que necessário, beleza? Vamos lá, então. Vamos começar essa nossa revisão enfocando o contato dos europeus com os povos de outros continentes. Pessoal, eu costumo dizer que o contato entre europeus e os povos ameríndios, ou seja, os indígenas que viviam no continente americano antes da chegada dos conquistadores espanhóis e portugueses, foi um choque de culturas, porque esse encontro contrapôs culturas que eram completamente diferentes entre si, não é isso? Vejam, os europeus eram cristãos, enquanto que a maioria dos povos indígenas eram politeístas, ou seja, os povos ameríndios acreditavam em inúmeros deuses. Além disso, os ameríndios falavam idiomas diferentes dos europeus, eles tinham hábitos alimentares diversos. Isso tudo mostra que os indígenas americanos e os invasores europeus eram povos com costumes muito diferentes. Para a gente iniciar a nossa revisão, eu quero comentar sobre um texto cujo título é Consequências de um Encontro, no qual a historiadora brasileira Janice Teodoro entrevistou um antropólogo mexicano chamado Miguel León Portilla. A análise do professor León Portilla, ela gira em torno do impacto do desembarque de Colombo na consciência global. Porque é importante destacar que antes desse momento, antes da chegada dos europeus no continente americano, os povos do hemisfério norte desconheciam as civilizações do hemisfério sul. E até mesmo dentro do mesmo hemisfério havia inúmeras lacunas de conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os povos não se conheciam. Então, segundo o professor Portidia, a chegada de Colombo desencadeou uma conscientização sobre a diversidade cultural e sobre a verdadeira dimensão do planeta, né? O que ele considerava, o que o professor Portidia considerava extremamente significativo, porque o encontro de povos tão diferentes mostrou que o mundo era muito mais diverso do que as pessoas supunham, né? E, gente, para países como o México e o Brasil, compreender esse processo é crucial. Notem, no México, por exemplo, a conquista e a colonização resultaram em uma grande perda de vidas indígenas. Isso é inegável, né? A gente não pode esquecer de que a dominação europeia foi extremamente violenta, que a dominação europeia dizimou inúmeros povos, mas, por outro lado, houve também uma intensa mestiçagem, porque os indígenas se mesclaram com espanhóis e africanos, e que essa mistura é parte da identidade do povo mexicano. Enfim, o desembarque de Colombo simbolizou não só uma descoberta geográfica, mas também marcou o início de um processo que, de certo modo, moldou a globalização da humanidade, né? É um marco que serve para lembrar a gente da complexidade dessas interações culturais e da importância de reconhecer a nossa pluralidade, né, como seres humanos. Então, a partir dessa explicação, a gente pode enfocar as questões relacionadas com eurocentrismo e também com etnocentrismo. Turma, como provavelmente vocês se lembram, etnocentrismo e eurocentrismo são conceitos que, quando combinados, revelam como uma visão distorcida sobre a cultura de um determinado povo pode levar a uma compreensão errônea e desvalorizada, né, das inúmeras culturas globais. O eurocentrismo é definido como uma ideologia que coloca a Europa e a cultura europeia como centrais e como superioras às outras.
Então, o eurocentrismo influenciou a economia, a política, a religião, enfim, e a organização social de inúmeros povos. Já o etnocentrismo é a tendência de ver o mundo a partir da própria cultura, considerando superior, né, e usando essa cultura como referência para julgar outras culturas. Então, o eurocentrismo é quando os analistas colocam a cultura europeia como superior às outras, e etnocentrismo é quando um povo se coloca em uma condição de superioridade frente ao outro. Eu acho que ambos os conceitos, eles levam a uma visão muito limitada, porque o eurocentrismo e o etnocentrismo ignoram toda a riqueza e a complexidade da experiência humana, né, além do próprio contexto cultural. Isso pode resultar em uma narrativa histórica desequilibrada, para dizer o mínimo, e que infelizmente vai acabar perpetuando estereótipos, preconceitos, sobretudo aqueles que colocam as civilizações pré-colombianas e pré-cabralinas na condição de selvagens. Então é importante que vocês não se esqueçam, é preciso que a gente supere tanto o discurso eurocentrista quanto etnocentrista, para que nós possamos, de fato, estabelecer um diálogo intercultural que seja enriquecedor, né, para que a nossa própria compreensão das coisas seja mais ampla, não é isso? Tá bom. Agora vamos falar sobre os povos pré-colombianos. Pessoal, quem eram os povos ou civilizações pré-colombianos, pré-colombianas, etc, né, povos pré-colombianos ou civilizações pré-colombianas? Bom, os povos pré-colombianos eram civilizações que habitavam a América antes da chegada de Cristóvão Colombo. América espanhola, tá bom? Porque no que diz respeito ao Brasil, a gente costuma chamar esses povos que habitavam o Brasil antes da chegada de Cabral de povos pré-cabralinos. Nesta revisão, nós não vamos falar sobre povos pré-cabralinos. Exceto uma vez ou outra, talvez eu possa citar alguma coisa. Mas a finalidade aqui é a gente trabalhar com os povos pré-colombianos, ou seja, os ameríndios que ocupavam o território americano antes da chegada de Cristóvão Colombo. Turma, há uma estimativa de que essas civilizações pré-colombianas tenham surgido aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, sendo que os astecas, os maias e os incas são talvez os principais representantes dessas culturas, culturas que desapareceram quase que completamente após a invasão dos espanhóis ao continente americano, não é? Bom, vamos falar um pouquinho sobre os maias. Os maias, eles se estabeleceram majoritariamente no sul do México e na América Central também, né, no território onde atualmente está situada Guatemala e Honduras. Ah, e os incas viveram na região que hoje compreende aproximadamente o Peru, o Equador, o Chile e a Bolívia, né? Mas nessa revisão a gente vai destacar sobretudo os astecas. Pessoal, originalmente os astecas viviam no norte do México, mas eles acabaram migrando, né? E estabeleceram a sua capital, que se chamava Tenochtitlan, no meio do Planalto Mexicano. Os astecas, eles se organizaram como um verdadeiro império, ou seja, havia toda uma estruturação social complexa no que dizia respeito à cobrança de tributos de povos conquistados. Os astecas cultivavam diversos tipos de alimentos, como, por exemplo, milho, abóbora, pimenta e feijão. E os astecas também estabeleciam relações comerciais de compra e venda de produtos diversos com os povos vizinhos. Além disso, os astecas eram um povo guerreiro que se aproveitava das guerras para também capturar guerreiros de povos inimigos e oferecer esses guerreiros, né, oferecê-los em rituais religiosos, porque os astecas, assim como os tupinambás brasileiros,
praticavam um tipo de canibalismo cerimonial que também é conhecido como antropofagia. Ou seja, os astecas consumiam a carne humana com o intuito de absorver as qualidades de pessoas que eles consideravam fantásticas, né? Então, a principal finalidade desse tipo de canibalismo não é saciar a fome. Aliás, muito pelo contrário, né? Os astecas devoravam a carne dos adversários considerados fortes, corajosos, valentes ou honrados para assimilar, para incorporar essas características. Como provavelmente vocês se lembram, como provavelmente vocês sabem, os astecas eram politeístas e a religião dos astecas era fundamental para o funcionamento da sociedade e da cultura desse povo pré-colombiano. Os astecas acreditavam em uma cosmologia, ou seja, em uma visão de mundo e de universo, né? A maneira com que os astecas explicavam as coisas e o funcionamento das coisas envolvia o culto de diversos deuses, né? Cada um desses deuses com funções específicas e que exigiam tipos de rituais e de adoração e de oferendas diferentes. Inclusive, os astecas realizavam outros tipos de rituais que envolviam sacrifícios humanos para acalmar os deuses, para garantir a prosperidade, a continuidade da civilização, etc. O panteão, ou seja, o conjunto de deuses asteca, ele é muito extenso. Eu vou destacar com vocês aqui uns 3 ou 4 que são considerados os principais deuses, né? Só como efeito de curiosidade mesmo. Então, dentre esses principais deuses astecas, a gente pode destacar um deus chamado Huitzilopochtli, que era um deus do sol e da guerra, considerado o deus protetor dos astecas. Esse deus ocupava uma posição central no panteão dos astecas e ele exigia sacrifícios humanos para manter a sua força. Um outro deus asteca também chamava Quetzalcoatl, né, era o deus da sabedoria e da cultura, um deus extremamente referenciado porque era considerado o criador da humanidade e também o responsável por trazer conhecimentos para os homens, para os seres humanos, né? Uma outra divindade bastante cultuada no Império Azteca era um deus chamado Tlaloc. Tlaloc era o deus da chuva, era a divindade da fertilidade. Tlaloc era responsável por garantir boas colheitas, proteger os agricultores, né? E, por fim, um outro deus, né, chamado Tezcatlipoca, que era o deus do destino. Tezcatlipoca era o deus da guerra. Tezcatlipoca era um deus extremamente temido e respeitado pela sua capacidade de influenciar o destino dos homens. Bom, pessoal, eu acho que era isso. A gente chega ao fim de mais uma revisão. Eu espero que vocês tenham gostado. Tomara que esse vídeo sirva para auxiliar vocês. E, gente, não se esqueçam, eu estou sempre à disposição de vocês para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Em caso de dúvida, façam contato comigo, certinho? Até a próxima, meu populacho. Valeu e até mais. Tchau, tchau.